Deus aí onde quer que você está, se você pode, para que nós possamos então orar a Deus. Mas antes da oração, eu gostaria também, de oferecer a programação desta manhã para todos os meus irmãos, de ministério, de AMM, de motociclismo. Eu sei que muitos estão aí através da internet ouvindo e valorizando esse trabalho de Deus que nós realizamos aqui. Quero oferecer a programação também aos meus irmãos motociclistas aqui da cidade de Jaru. Aqui nós temos dois grupos, São os cachorro banguelos e também os rider, presidido aí pelos seus respectivos presidentes. E que Deus aí esteja abençoando a vida de todos vocês, que é o Nereu e também o Dadá, São os diretores aí desses grupos de motociclistas que nós temos aqui na cidade de Jaru, a quem nós queremos oferecer a programação também a vocês, esse estudo da Palavra de Deus. Então, aonde quer que vocês estejam, vamos fechar os nossos olhos, se você pode, para que nós possamos, assim, em seguida, ouvirmos a Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo que habita nos altos céus, obrigado pelo dom da vida que nos permite, por esse momento de estarmos aqui nos estúdios desta emissora e também juntamente com nossos irmãos e amigos aí do outro lado do rádio e também através da internet, quando agora, Senhor, através da graça do Teu Santo e Bom Espírito, nós podemos estudar a Tua Palavra. Toma-nos sob Teus cuidados e de maneira especial a pessoa do pastor que vai falar da Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Pastor, que Deus te abençoe. Amém, irmão Daniel, muito obrigado. Um privilégio estar mais uma vez aqui para, junto com nossos amigos ouvintes, compartilhar a Palavra de Deus. Aqui está, diante da bancada da rádio, a Palavra de Deus aberta, porque agora nós vamos estudar a Bíblia. A você, amigo que nos acompanha aí pelo YouTube neste momento, que Deus abençoe você. Estamos aqui diretamente da cidade de Jaru, dos estúdios da rádio Nova Jaru FM 94.1. São 8 horas e 53 minutos e a Bíblia está aberta para que Deus possa falar ao seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela pode transformar vidas. E neste momento nós vamos estudar exatamente sobre este tema. Como disse domingo passado, hoje nós estamos iniciando um estudo bíblico. Estamos estudando a palavra de Deus. Eu estou aí com cerca de 30 pessoas estudando a Bíblia diretamente comigo. Aí pelo WhatsApp eu envio o estudo para as pessoas e elas respondem. Eu já enviei o estudo para este grupo de pessoas que estão me acompanhando neste momento, o estudo A Bíblia Sagrada, e eles já estão respondendo, ou já responderam, ou ainda irão responder. E se você também quiser participar, é só você ligar aqui para a rádio, deixar aqui o seu número de telefone de WhatsApp, e nós vamos enviar o estudo para você também, e você vai poder acompanhar conosco. Hoje, é claro, não poderíamos iniciar de outra maneira, a não ser falando sobre a Palavra de Deus. Será a nossa base do estudo. Amigo ouvinte, eu não estou aqui para falar a você de uma igreja. Eu não estou aqui para falar a você de uma mensagem de alguém deste mundo. Eu estou aqui para falar a você da mensagem da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E por isso eu tenho aqui comigo agora a Palavra de Deus, a Bíblia, que é uma espada que pode dividir juntas e medulas, que pode chegar até o seu coração esta manhã. Eu não tenho dúvidas que Deus irá falar com você hoje também. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa coleção de livros. E quem sabe você tem alguns livros na sua casa. E eu tenho na minha casa vários livros, uma estante assim, ou várias estantes cheias de livros. E cada um deles falam de temas diferentes. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus é um livro somente, que fala absolutamente sobre tudo neste mundo. Fala sobre tudo a palavra de Deus. Ela é chamada de livro santo. Alguns chamam de livro santo, alguns chamam de santo livro, trocam aí somente as palavras. Alguns chamam de escritura sagrada, e de fato é uma escritura sagrada. Outros chamam de a palavra de Deus. Esta é a Bíblia, ela de fato é a palavra de Deus, ou seja, é a mensagem de Deus para nós, a mensagem escrita de Deus para nós, a mensagem escrita para você e para mim. Essa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Amigo ouvinte, como é bom estudar a palavra de Deus. A Bíblia ela não é antiga,
ela não é moderna, ela é a palavra. E ela fala para os antigos, ela fala para os modernos, ela fala para os atuais. A Bíblia fala para todos nós. Só basta você abrir a Bíblia e Deus vai falar contigo. Sabe, eu percebo que muitas pessoas, eles vivem pedindo para que Deus fale com eles. Por favor, meu Deus, fale comigo. Senhor, fale comigo. E hoje eu quero dizer a você, amigo, que Deus fala com você. E Ele quer falar com você através da palavra. Por isso, aquela Bíblia que já está na sua estante há algum tempo empoeirada, abra. Abra e permita que Deus fale com você neste momento. Inclusive, se você estiver com a Bíblia, se você puder manusear uma Bíblia, pegue ela agora. Segure a Bíblia em suas mãos. E nós vamos aqui estudar juntos, ou já começamos esse estudo. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de 1.600 anos. Deus usou homens de Deus, inspirados por Deus para escrever. Algumas pessoas dizem que, mas papel e caneta eu posso escrever qualquer coisa. Com papel e caneta eu posso escrever qualquer coisa. Não, mas papel aceita qualquer coisa que eu escreva ali. Amigo ouvinte, isso não serve para a palavra de Deus, porque ela é a Bíblia Sagrada. Ela tem uma mensagem especial para nossas vidas. Em hebraico, foi escrita em hebraico, foi escrita em grego, e poucas partes ali em aramaico também, como por exemplo quando Jesus na cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Está escrito na língua aramaica. A maior parte está escrita em grego e em hebraico. O Antigo Testamento da Bíblia foi escrito exatamente em hebraico. O Novo Testamento, na palavra de Deus, foi escrito em grego. Mas foi traduzida para que possa hoje chegar ao seu e ao meu coração. Ela contém aí 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Amigo ouvinte, se você tem dúvidas, comece a contar a partir de agora. Essa é a palavra de Deus, ela é incrível, ela chega até os nossos corações. É a Bíblia Sagrada. E como disse, ela está dividida em capítulos e em versículos. Capítulos são os números maiores. Versículos são aqueles números menorzinhos ali do lado de cada frase escrita na palavra do Senhor. É o livro mais vendido do mundo e, por que não dizer, o mais lindo do mundo. Traduzido em mais de 2.400 línguas a palavra de Deus. Olha que maravilha, você amigo que nos acompanha aí pelo Facebook também. Quero mandar um abraço para você. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é incrível. E o que nós precisamos é abrir a Bíblia e deixar que o Espírito Santo fale conosco. Deixe que o Espírito Santo fale com você, amigo. Abra a palavra de Deus. Deus quer falar contigo e muitas vezes você fica em busca de Deus, ou que Deus fale com você, em busca de tantas pessoas. Você pode, pastor, falar alguma palavra para mim? O pastor pode falar algo, mas a Bíblia tem uma palavra superior para falar a você. Só basta você abrir a palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler esta manhã a você, amigo, está aqui em Salmos 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha que texto lindo, amigo ouvinte. Lâmpada, a Bíblia é uma luz, ela ilumina os caminhos das pessoas que estão em trevas. Eu não sei se em algum momento na sua vida você já andou em meio à escuridão, em uma picada, como chamamos, em um caminho curtinho ou apertado ali em uma mata. Amigo, andar de dia nesses lugares até que é tranquilo, mas andar de noite não é fácil, porque ali existem animais, porque ali existem cobras, e geralmente os colonos ou aqueles que vivem em sítio, eles têm consigo uma lanterna. E quando eles saem à noite em meio aí às matas, na Amazônia e em muitos lugares mais, eles usam uma lanterna, que é uma luz para o seu caminho, para que nenhum mal lhe aconteça, para que ele possa ver, para que ele possa enxergar o que está à frente. Exatamente isso é a Bíblia. Se você quer ver o que está acontecendo, se você quer saber o que está acontecendo hoje e por que estamos passando por momentos como estamos passando desta pandemia, não precisa ficar desesperado. Abra a Bíblia e Deus vai falar com você.
e Deus vai trazer uma mensagem de esperança para o seu coração. E você vai poder entender porque a Bíblia, segundo o que nós lemos em Salmos 119, 105, ela é luz. Ela é luz para o nosso caminho, para o meu caminho, para o caminho da sua vida e da sua família. Se você, amigo ouvinte, está em trevas, está vivendo em trevas, neste momento, eu quero dizer a você, abra a Bíblia e deixe Deus falar contigo. Deixa Jesus trazer luz para a sua vida. Quero fazer aqui algumas perguntas. E junto com você, não somente perguntar, mas obviamente responder também. A resposta não virá de um pastor, de uma igreja. A resposta virá exatamente da palavra de Deus. E eu quero, juntamente com você, aprender um pouco mais da Bíblia esta manhã. Como Jesus considerava a Bíblia? É a primeira pergunta que eu faço. Qual a maneira que Jesus considerava a Bíblia? Será que Jesus, em algum momento, falou da Bíblia? Ou ele deu alguma voz à Bíblia? Como ele considerava isso? Amigo ouvinte, se você abrir a sua Bíblia em João 17, 17, João, capítulo 17, verso 17, você vai encontrar assim a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que maravilha, amigo. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus, ela é a própria verdade. Em um mundo em que muitos dizem que não existem verdades absolutas, em um mundo em que em muitas universidades, obviamente não em todas, mas em que muitas, a primeira coisa que um jovem ouve quando ele chega é a frase seguinte, ou a seguinte frase: não existe verdade absoluta. Essa manhã, amigo ouvinte, eu quero dizer a você que existe sim verdade absoluta. Amém. E a verdade absoluta é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu creio assim. Eu que sou cristão, creio nisso. A Bíblia é a verdade. Eu quero também aproveitar e dizer a você que Jesus é a verdade, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. A Bíblia, portanto, é a verdade. Jesus é a verdade. Existe sim verdade absoluta. Amigo, eu quero dizer a você que a verdade absoluta é o Senhor Jesus. É a Bíblia Sagrada que traz a história do Mestre Jesus Cristo. E hoje você que me ouve, onde quer que você esteja, saiba que existe verdade. E a verdade está não em uma igreja, não em um pastor, mas a verdade está na Bíblia Sagrada. E só basta você abrir a Bíblia e Deus vai falar contigo. A segunda pergunta que eu faço a você e a mim também é a seguinte: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Algumas pessoas até estudam, até leem. Você pode ser um grande filósofo e conhecer muito a Bíblia. Você pode ser um historiador e conhecer muito a Bíblia. Por exemplo, eu lembro há muitos anos atrás que em uma sala de aula uma professora de história disse assim: o meu Deus é o meu dinheiro. Já pensou? Já pensou, irmão Daniel? Alguém dizer: o meu Deus é o meu dinheiro? Situação, né? Pasmem vocês. Essa professora, ela conhecia muito da Bíblia, sabia? Mas ela via a Bíblia somente como um livro de história. Nada mais que isso. E muitas pessoas têm lido a Bíblia somente como um livro de história. Mas a Bíblia fala em Atos capítulo 8, verso 26 a 31, de uma história muito bonita. Ela diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, homem de Deus, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que este homem diz a Bíblia que era etíope. Ele era eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, diz a palavra do Senhor, lia o profeta Isaías. Olha que maravilha! O eunuco, este homem, ele lia a palavra de Deus, e ele lia exatamente o profeta Isaías. E olha, segue a palavra de Deus dizendo: e disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo disse a Filipe assim: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ah, querido amigo, o Espírito Santo, ele se move no meio do seu povo, e ele nos usa para pregar a sua palavra. Diz a palavra ainda: e correndo Filipe,
ouviu que lia o profeta Isaías. Quando Filipe se aproximou, querido ouvinte, ele ouviu e viu que o eunuco estava lendo a palavra de Deus, o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Em outras palavras, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amigo ouvinte, nós não temos tempo para ler todo o texto, mas eu gostaria de ler nesse momento. Porque essa história é linda, ela é maravilhosa. Filipe se acercou a eunuco, este homem que tinha um cargo muito importante. E quando ele se achegou, ele chegou pertinho e disse assim: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco disse assim: eu não estou entendendo, eu estou lendo aqui, a história é bonita. Você pode me explicar, como é que eu vou entender se não tem aqui quem me explique? Filipe, querido amigo, foi guiado pelo Espírito Santo para ir até aquele lugar e para explicar para aquele homem o que ele estava lendo. Quero dizer a você, amigo ouvinte, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube, que hoje o Espírito Santo, ele está aqui conosco nesse estudo. Amém. E ele quer dizer a você uma coisa: aqui está a explicação que você estava buscando. Quero dizer a você, amigo, que nos acompanha pelo estudo, pelo WhatsApp, web, rádio, que o Espírito Santo, ele vai te ensinar a palavra de Deus. Responda as perguntas, ouça a rádio e deixa Deus falar contigo. Amigo, se você continuar lendo a história, o irmão Daniel conhece bem essa história, e depois que ele explicou, e uma coisa me chamou a atenção nessa história, me chama a atenção nessa história, porque o eunuco diz assim: de quem é que ele está falando aqui? Dele mesmo? E Filipe então explica que, na verdade, o texto estava falando da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o Salvador do universo, aquele que morreu e que ressuscitou para nos dar vida e liberdade. Falava de Cristo Jesus. Ah, amigo, a história é linda. Eu quero que você depois, em algum momento, leia Atos 8, 26 e todo o capítulo, por favor. E sabe como termina essa história? Essa história termina dentro da água, porque Filipe, ele batizou o eunuco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você abre a Bíblia, você tem a vida transformada. Mas a terceira pergunta que eu faço esta manhã é: qual a maneira correta, portanto, de estudar a Bíblia? Mas será que existe uma maneira correta? Como eu tenho que estudar a Bíblia? Isaías capítulo 28, verso 10 diz assim, exatamente, vamos ler agora, olha, o livro do profeta Isaías, que justamente o eunuco estava lendo, e diz assim na Bíblia: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ah, querido amigo, você não pode ler a Bíblia somente como um livro de história, como falei da professora que eu tive, porque ela vai ser somente mais um livro. Mas você precisa de alguém para te ajudar, e nós estamos aqui para te apoiar. Eu quero te dizer humildemente, em nome de Jesus, nós, eu, o irmão Daniel, a irmã Rose, nós que estamos aqui nesse programa, nós não sabemos tudo da Bíblia, tá bom? Nós não somos aqueles que conhecemos tudo, nós não somos esses. Nós estamos também aqui aprendendo com vocês. Eu quero dizer a você que eu tive o privilégio de passar aí 5 anos da minha vida sentado em um banco universitário, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, estudando teologia, lá no seminário para ser um pastor da igreja adventista. Mas eu quero te dizer essa manhã que quando eu olho para mim, eu vejo que eu não sei de nada e que eu tenho ainda tanto a aprender. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós juntos estamos aprendendo mais da palavra de Deus. Sabe qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Primeiro, estudá-la em oração. Ore primeiro, que o Espírito Santo vai te guiar, assim como guiou Filipe para pregar o Evangelho para o eunuco. Você precisa estudar um pouquinho aqui, estudando, juntando as histórias para que você possa entender. A quarta pergunta que eu te faço é: quais os benefícios de estudar a Bíblia? Existe algum benefício nisso? Ah, amigo, João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Você quer ser liberto, amigo? Você que fuma, você que bebe, você que vive uma vida aí de prostituição, você que vive uma vida de miséria, você que tem vontade de parar de fumar há anos e não consegue, você que é um alcoólatra, você que vive na pornografia, você que tem vícios terríveis,
que te dominaram e que estão destruindo o teu lar, o teu casamento. Você quer ser liberto? Ah, você não vai ser liberto porque o pastor Aleixo vai impor a mão sobre você? Não. Você vai ser liberto porque você vai estudar a Bíblia. E quem liberta não é o pastor. Quem liberta não é a igreja. Quem liberta é o Senhor Jesus. E quando você estuda a Bíblia, você é liberto, porque a verdade te liberta. O que significa isso? Não é nada de outro mundo. Você começa a estudar a Bíblia e você começa a ver coisas que você precisa fazer corretas. E você começa a ver os erros da tua vida, porque a Bíblia mostra os erros da minha vida. E agora o Espírito Santo me comove e ele começa a transformar meu coração. Quinta pergunta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Não foi qualquer um que escreveu de qualquer jeito, não, querido. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que texto maravilhoso. Não foram os profetas que disseram assim um dia, levantaram pela manhã e disseram, vamos escrever alguma coisa aqui? Não. Foi Deus quem os inspirou. Por isso que a Bíblia continua sendo a mesma ao longo de todos estes anos. Porque ela não é um livro escrito por um autor qualquer. Foram homens santos, e a palavra santo significa separados. Homens separados por Deus, inspirados por Deus, para escrever a sua palavra. Não veja a Bíblia, por favor, querido amigo ouvinte desta rádio, como um livro qualquer, porque ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus para a sua vida. A sexta pergunta que eu te faço nesse momento é: qual parte da Bíblia é inspirada por Deus? Qual é a parte ali que é inspirada? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, nós lemos assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redagir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, a palavra de Deus está dizendo que toda a Escritura, toda a Bíblia, não é somente uma parte da Bíblia. Alguns têm a ideia seguinte: eu vou estudar a Bíblia. Eu gostei desse verso. Que maravilha, esse verso é lindo. Mas às vezes alguns, só porque o verso não chama atenção, ou porque o verso foi pesado, foi duro, já acham que não é inspirado, já acham que não é bom, já não gostam. Amigo, toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a palavra é inspirada por Deus, e você precisa aceitar toda a Bíblia como palavra de Deus. A sétima e última pergunta desta manhã: será que alguém está autorizado a mudar alguma coisa da Bíblia? Existem muitos que pegam porções da Bíblia e querem usar a Bíblia como eles acham que devem usar. Não, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui eu prego, isso aqui eu não prego, não. A Bíblia deve ser pregada como um todo. E eu, como pastor, como ministro do Evangelho, preciso pregar a Bíblia como um todo. Nesse estudo aqui na Rádio Nova Jeru, no programa Voz da Esperança, nós vamos estudar a Bíblia como um todo. Não vamos pular porções da Bíblia, nós vamos usar um pouco da palavra. Sabe o que diz a Bíblia com relação a essa pergunta? Se alguém pode mudar alguma coisa da Bíblia? Apocalipse capítulo 22, 18 e 19 diz assim, é pesado esse texto. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra ou as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Olha que texto pesado, queridos. Segue ainda. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amigo ouvinte, muito cuidado. Não tire nada da Bíblia. Não olhe para a Bíblia e diga assim, isso daqui não serve mais, isso aqui é Antigo Testamento, não serve mais. Tem que passar. Não, querido, por favor, não faça isso. Porque o Antigo Testamento, ele foi inspirado por Deus, assim como o Novo Testamento. E o que o Novo Testamento faz, nada mais é do que complementar o que está. E não somente complementar, mas embasar o que está escrito no Antigo Testamento. A Bíblia é Bíblia como um todo. Ela é palavra de Deus. Eu quero convidar você
a partir de hoje, em nome de Jesus, todos os dias, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Sabe, houve anos terríveis na história cristã, onde os cristãos eles foram muito perseguidos. Houve perseguições terríveis. Os romanos perseguiram a igreja de uma maneira terrível no passado. Na Idade Média, muitos cristãos morreram pela perseguição. Por que eu estou dizendo isso para você hoje aqui? Para dizer a você que, em meio a essa perseguição, houve um povo chamado os valdenses. Eu li uma história muito linda sobre os valdenses. A história dizia que um dia, uma família de valdenses estava ali com seu livro santo, que é a palavra de Deus. E naquele tempo, ter a palavra de Deus em mãos era muito caro, era muito difícil, porque somente o clero poderia ter a Bíblia. E traduzida, então, era algo que poucas pessoas tinham. E essa família de valdenses estava ali com sua Bíblia em casa, quando de repente os soldados romanos chegaram, entraram em suas casas e disseram: vocês são cristãos, vocês têm Bíblia aqui. Disseram que vocês têm Bíblia, vocês não podem ter Bíblia, porque a Bíblia ela somente é para o clero. Vocês devem ir à igreja ouvir a Bíblia, a palavra lá. Vocês não podem ter Bíblia em casa. E essa família, quando souberam que os homens estavam vindo, sabe o que eles fizeram? A história conta que eles pegaram aquela Bíblia que eles tinham. A senhora estava ali assando um bolo, ainda começando a assar um bolo. E eles pegaram e jogaram dentro da massa e cobriram de massa por cima e deixaram ali no forno. E aqueles homens chegaram e procuraram para todo lado: vocês têm Bíblia? Disseram que vocês têm Bíblia aqui. E aquela família ali estava com medo, porque eles poderiam ser considerados hereges. E os soldados procuraram e procuraram e procuraram e não encontraram. Foram embora. E aquela família, eu imagino agora a felicidade, eles se abraçando. E a mulher correu, tirou o bolo e tirou a Bíblia que estava ali, que era algo raríssimo naquele tempo. E eles ficaram felizes porque ninguém pegou as suas Bíblias para serem queimadas, porque naquele período da Idade Média eles queimavam as Bíblias. Imagina a emoção deles em poder ter a Bíblia em casa. Quero terminar essa manhã perguntando a você: quantas Bíblias você tem em casa? 2, 3, 4, 5? Eu tenho muitas Bíblias em casa. Bíblias até mesmo em outras línguas, inclusive na Bíblia no qual a Bíblia mesmo foi escrita em grego, em hebraico, eu tenho em casa por ser um teólogo. Mas não adianta só ter Bíblia em casa. É preciso estudar a palavra de Deus. Eu quero te convidar, amigo ouvinte, a estudar a Bíblia e deixar Deus falar contigo. Próximo domingo, portanto, amigo, já quero te convidar, neste mesmo horário, a estar conosco. O tema da mensagem será a criação. As belezas da criação divina. Será o nosso segundo estudo, você não pode perder. Feche seus olhos se você puder e vamos orar. Nosso Deus poderoso, obrigado porque a palavra, a Bíblia foi aberta. E quando a Bíblia é aberta, ela não volta vazia. Por favor, Espírito Santo, assim como o Senhor usou o Felipe, use também essa pessoa, esse amigo que está ouvindo esta rádio, que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, que eles entendam a Tua palavra e que eles entreguem a vida ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque a Bíblia é a palavra do Senhor para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão